A Rádio Educadora do Maranhão passa a apresentar Bíblia no Rádio, com Padre Flávio Collins. O seu estudo bíblico diário sobre a Palavra de Deus. Os autores, as principais mensagens, os personagens, a espiritualidade, as curiosidades e muito mais. Bíblia no Rádio, a partir de agora, na Educadora. Saudação, querido amigo ouvinte da Rádio Educadora do Maranhão. Estamos começando mais um programa Bíblia no Rádio, seu estudo bíblico diário aqui nas ondas da Rádio Educadora, emissora católica da Arquidiocese de São Luís do Maranhão, administração do Santuário São José de Ribamar. O Bíblia no Rádio é uma oportunidade, é um programa criado para divulgar a Palavra de Deus, o conhecimento da Palavra de Deus, o estudo, a espiritualidade da Palavra de Deus, a teologia dos livros bíblicos, os principais personagens, as histórias, tirar dúvidas também. A Sagrada Escritura é um livro que apaixona e encanta e que nós também queremos nos aproximar desse livro com toda a reverência, com todo carinho, em espírito de oração, conhecê-lo melhor e também tirar algumas dúvidas, esquecer também algumas coisas que porventura tenham colocado na nossa mente para a gente poder ter conhecimento melhor ainda da Palavra de Deus. Então, a Bíblia no Rádio vem com esse propósito aqui na programação da Rádio Educadora do Maranhão. Lembro que você pode participar conosco pelo nosso WhatsApp 987572140. 987572140. Você participa com mensagem de texto e o nosso querido José Carlos, na operação técnica da Rádio Educadora, a quem eu trago a minha saudação carinhosa, ele vai trazer as suas mensagens, a sua mensagem ouvinte, logo mais no segundo bloco do programa. Conosco, o nosso assessor, nosso amigo, nosso irmão, Padre Flávio Collins, ele mesmo reitor do Santuário Mariano, Nossa Senhora de Nazaré, professor de Bíblia na Faculdade Católica IESMA. Padre Flávio, bem-vindo! Olá, Padre Guto, obrigado pela acolhida sempre calorosa e uma alegria estar de volta, viu, com o nosso Bíblia no Rádio. Que maravilha, Padre Flávio! E eu aproveito pedindo ao Senhor, que nós estamos no livro de Ruth, quase concluindo, e no segundo bloco vamos passar para um outro livro. Mas nesse primeiro bloco de hoje, queria pedir ao Senhor que conversasse conosco sobre a mensagem teológica do livro de Ruth, né, os três aspectos, os 3 pontos dessa mensagem teológica, e talvez começando com uma palavra, acho que é do hebraico, que o senhor colocou no programa passado, talvez sirva de gancho para a gente fazer essa ligação, que é a palavra hesed. Lembra que o senhor, acho que não sei se é essa a pronúncia, só explicar para a gente essa palavra e como é que ela entra no livro de Ruth, e depois trazer para a gente essas mensagens teológicas, Padre Flávio. Muito bem, vamos fazer assim. Então, a palavra, a pronúncia, como eu aprendi, né, hesed, ou hesed, né, vai depender muito aí, como é escrito em hebraico, e a gente não fala mais hebraico moderno, né, então, e se trata de hebraico antigo, então cada um pronuncia um pouquinho como pronuncia a sua língua, né. Então, eu chamo hesed, então é isso, hesed, ou hesed, é escrito, embora pareça um R, mas é escrito com H, então, é H-E-S-E-D, né, D mudo, então hesed. Essa palavra ela é muito significativa, ela tem um valor, né, teológico muito grande, ela se traduz muitas vezes como misericórdia, como compaixão, como doçura, como bondade, como ternura, como favor, como gentileza. E ela é importante no livro de Ruth porque, bem, primeiro vai mostrar, isso é um dos temas teológicos, a providência de Deus. Então, a providência de Deus, que é a expressão ou a atuação da sua hesed, né, da sua bondade, da sua misericórdia. E no caso de Ruth, né, o grande ato de Ruth, né, que o livro põe em relevo, é a sua coragem de abandonar todo o seu povo e sair de sua terra e adotar uma terra diferente, um povo diferente, um Deus diferente do seu. Tudo isso por compaixão, né, da sua sogra Noemi. Então esse ato ficou conhecido como a bondade, né, a gentileza, o favor
que Ruth teve para com a sua sogra. Então foi a Hesed, né, a palavra, na verdade, ela é masculina, né, mas em português é feminina, se chama Hesed, mas em hebraico é masculina. Então foi conhecida como a Hesed de Ruth, né, sua bondade que a precedeu, né, quando ela chega para respigar nos campos de Boaz, ele permite, né, de bom grado, porque diz, olha, ela vai perguntar depois, por que eu encontrei graça aos teus olhos? Aí ele diz, porque aquilo que tu fizeste pelo povo que não é teu, por um Deus que não conhecias, vai muito além, né, daquilo que estou fazendo. Então, essa palavra é fundamental realmente no livro de Ruth. Muito bem, Padre Guto, partindo disso, então, a mensagem teológica do livro de Ruth pode girar ao redor de 3 temas principais, que a gente já tocou, obviamente, né, agora vai só dando mais, eu diria, de colocar de maneira mais sistemática. Então, os 3 temas são Ruth, que é ali antepassada de Davi, então a genealogia de Davi, no finalzinho do livro de Ruth, que vai incluir uma estrangeira, essa estrangeira é exatamente Ruth, e aí a vida familiar e o seu significado religioso, né, como cada um dos personagens vai viver, né, a sua vida diária, mas à luz da sua fé, na relação particular com Deus. E, finalmente, a providência amorosa de Deus, uma providência que se mostra constante e também universal. Então, vamos lá. O primeiro aspecto, então, é Ruth, antepassada de Davi. É um dos temas, certamente, né, principais do livro, parece de fato ser esse, de descrever a genealogia de Davi, da qual faz parte uma moabita. Nesse contexto a gente recorda, né, já falou isso em encontros passados, que o livro do Deuteronômio, no capítulo 23, versículo 4, fala dos moabitas de maneira negativa. E até recordo a história, né, a história da hostilidade entre moabitas e israelitas e vice-versa, está lá no livro dos Números, no episódio de Balaão, o rei de Moabe, acho que é Balaque exatamente, ele manda chamar Balaão para amaldiçoar os israelitas que estão vindo do Egito e estão indo para a terra prometida. Então ele manda chamar Balaão para amaldiçoar este povo antes da guerra. E aí a gente conhece a história, né? A jumenta de Balaão se negou e tinha visto o anjo do Senhor. Aí Balaão irá sim, mas ao invés de amaldiçoar o povo de Israel, ele vai abençoar o povo de Israel. Então, por causa desse gesto dos moabitas, quer dizer, que não quiseram acolher, assim o livro descreve, o Deuteronômio, descreve que os moabitas não participarão da Assembleia de Israel, nem mesmo depois da 10ª geração, quer dizer, nunca. Então, há uma hostilidade. No entanto, o livro de Ruth traz exatamente uma moabita que vai fazer parte da genealogia de Davi, que é o grande rei de Israel. Então, esse é o finalzinho do livro, o capítulo 4, versículos 18 a 22, traz aí, então, a genealogia incluída a Ruth. E são 5 versículos apenas que enumeram os antepassados de Davi, desde Farés, aí Farés é filho de Judá, você falou dessa história também, lá no capítulo 38 de Gênesis, e então vai de Farés, filho de Judá, até Davi, através de Boaz, que vai desposar Ruth, e que se tornarão pais, né, portanto, de Obed, e, finalmente, Jessé. Jessé é o pai de Davi. O grande rei de Israel, Padre Guto, então, descendente de Judá, teve entre os seus antepassados uma moabita, quer dizer, um membro de um povo que, por séculos, foi hostil aos israelitas. Então, assim, já é um sinal da abertura universal, Padre? Exatamente. Esse é um tema que a gente volta já ao tratar do terceiro, né? No terceiro aspecto, a gente vai falar da universalidade aí da salvação. O segundo aspecto é a vida familiar que é grata a Deus. O livro de Ruth evidencia aquilo que constitui um modo de vida familiar, mas uma vida familiar que é agradecida a Deus. Certamente em meio a dificuldades, mas vive uma relação muito particular. E aí no livro brota, por exemplo, nos personagens, a força humana, força humana e espiritual, a gente pensando em Elimelec. Elimelec, né, cujo nome é Meu Deus é Rei, é o marido de Noemi, né, que abandona sua pátria em um momento de grande carestia para poder sustentar sua família. Então,
ali, né? A força humana e espiritual de Elimeleque. Depois nós temos o amor materno e terno, né? Terno e materno de Noemi, que não se preocupa com a sua própria sorte, mas se preocupa ao invés com o futuro das suas noras. Quando ela diz, né, olhe, voltem para o seu povo, volta para o povo de vocês procurar marido, né, procurar um futuro, porque eu já tenho idade avançada e não tenho mais filhos, e mesmo que eu viesse a me casar e tivesse filhos, vocês não poderiam esperar até que eles atingissem, alcançassem a idade de desposar vocês. Então, ela aceita a sua condição, né, quer dizer, ela é viúva, sem filhos, para viver agora certamente na mendicância. Mas mesmo assim, ela não se preocupa consigo e se preocupa com o futuro das noras. Depois a gente tem a fidelidade e a piedade de Ruth, que é a famosa Hesed, né, de Ruth, para com a sua sogra, que não quer deixar sozinha. Então ela não quer deixar sozinha. Aí é bonita aquela expressão, né, que a gente já recordou no livro: o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Darei minha vida, quer dizer, nada a não ser a morte me afastará de ti, diz ela, a sua sogra. Depois a gente tem também de Orfa, embora o texto, né, sugira que Orfa é aquela que vira as costas, mas o texto mostra também, claro, a piedade de Orfa, quer dizer, ela, não foi fácil para ela deixar Noemi, né, e voltar para o seu povo. Na verdade, ela só aceita voltar depois de muita insistência da parte de Noemi. Então nós temos a piedade de Orfa também para com a sua sogra. A gente tem Boaz, a sua atenção, Boaz quer dizer força. Ele foi muito acolhedor, né, para com os pobres e benevolente com uma estrangeira, que o caso é Ruth, que se apresentou para respigar no seu campo, e preocupado com os bens da família, de modo a assumir o dever de Goel, a gente já falou, né, dessa instituição jurídica, ao qual não era estritamente ligado. No livro de Ruth tem alguém mais próximo do que ele, né, alguém que tem o direito e o dever de exercer a lei de resgate. Mas ele vai se preocupar, né, com isso. Então, Noemi até diz para Ruth, depois do noivado lá na eira, né, à noite, ela diz: esse homem não vai descansar enquanto hoje não resolver essa questão. E assim acontece de fato no livro. E aí, deste espírito de fraternidade, está cheio também o grupo de pessoas que acolhem o retorno de Noemi a Belém, está lá no capítulo 1, versículo 19, assim como também acolhe o nascimento do herdeiro, 4, 14 e 17. E tal grupo constitui, quando a gente está falando de uma narrativa, né, que é o livro de Ruth, muito bem escrita, esse grupo constitui o coro narrativo que acompanha o conto. Agora, falando de um casal específico, né, que é o casal protagonista do livro, Ruth e Boaz, eles aparecem com uma nobreza incrível, que age não por instinto ou por paixão. O prova disso é o que acontece na eira, aliás, o que não acontece na eira, mas por um sentimento religioso de dever diante dos próprios compromissos que são de fidelidade e de obediência à lei divina. Ruth, sobretudo, ela soube aceitar o sacrifício de abandonar tudo quanto possuía ou poderia vir a possuir para adotar a pátria e a religião da sogra, aquele texto que a gente já mencionou. E ela emerge aqui como uma figura modelo, né? Uma figura paradigmática, e parece ecoar o ideal de mulher representada na conclusão do livro dos Provérbios. A gente vai tratar disso no momento certo. Provérbios, lá no capítulo 31, 10 a 21, vai falar da verdadeira senhora, a mulher ideal. E as palavras que Boaz lhe dirige, dizendo assim: tu abandonaste teu pai, tua mãe e tua pátria para vir para um povo que não conhecias. Essas palavras associam Ruth a Abraão no início da história patriarcal, como a gente viu em Gênesis 12. Sai da tua terra, da casa da tua parentela, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Então, movido pela fé, Abraão faz isso. Movido pela fé também Ruth, né, é associada a Abraão aqui nas palavras de Boaz. Depois, ainda, né, os parabéns que lhe dão os habitantes de Belém, ou a congratulação, melhor dizendo, parecem associar, né, Ruth a Raquel e Lia, que são as duas mulheres que formaram a casa de Israel. Está lá no capítulo 4, versículo 11. Ruth, enfim, aparece como uma mulher cheia de feminilidade, discreta e inteligente.
heróica no seu espírito de dedicação e de sacrifício pela família que ela adotou, né? A família adotiva, a família de Noemi. Todo o livro constitui um quadro que inspira serenidade, dedicação e amor, no contexto de uma vida no interior, numa vida... Como é que a gente diz, Padre Guto? Você até usou uma expressão que eu queria dizer no interior, mas uma vida... Rural. Rural, essa palavra, a palavra rural. De uma vida rural, no campo, onde se é verdade que não faltam dificuldades, como por isso o livro descreve, como carestia, trabalho fatigoso, morte. Se não faltam dificuldades, sobram as alegrias. Aí expressas, né, pelo amor de uma família, pela alegria do nascimento de um filho, a proteção de Deus. E aí o autor parece mesmo representar a vida na sua complexidade, na sua complexa realidade, prazerosa e dolorosa, sem deixar se arrastar por um pessimismo desumano, mas também sem se deixar levar por um otimismo superficial. Então, uma vida equilibrada, né? Com equilíbrio, onde há dificuldades, mas há também alegrias. Essa é a vida dos pobres, Padre Guto, a nossa vida. E aí, o terceiro aspecto... trata exatamente o terceiro aspecto teológico do livro de Ruth, é a providência de Deus, que se atua de maneira cotidiana ou ordinária e também universal. Então, o livro de Ruth constitui um claro louvor à providência de Deus, a providência amável de Deus, né, do Deus de Israel, uma providência que é ordinária, no sentido que guia cotidianamente as pessoas, protegendo-as, consolando e também remunerando. Esse conceito de remuneração não é dinheiro, né? Retribuição, retribuição do bem que alguém fez. No caso, Ruth fez um bem a Noemi e depois ela é retribuída nessa sua bondade com o casamento, com o resgate, né, que ele faz Boaz juntamente com o campo. E aí terá uma vida, né, a vida da família reorganizada, retomada. Esse conceito de remuneração ou retribuição. Uma providência que age de modo escondido, quase imperceptível, mas real e efetivo. E aí eu lembro da palavra de Dom Belisário, né, que fala muito disso, né, entre eficácia e efetividade. Então, é uma providência efetiva e eficaz. No livro de Ruth, tudo acontece em um ambiente simples, sem milagres e prodígios, né? Sem aquelas coisas grandiosas. Quando a gente fala de 100 milagres e prodígios, Padre Guto, pensando no livro do Êxodo, né? Que ela abre o mar vermelho e a água vai para lá. Ou então no livro de Josué, que o sol para um dia. Ou então toca as trombetas e as muralhas caem. Então a gente não encontra no livro de Ruth esse tipo de coisa. Ou no livro dos Macabeus, né? Que Judas Macabeu tem um sonho, recebe uma espada e vai lá e consegue destronar Antíoco IV Epífanes. Então, nesse sentido, a gente não encontra no livro de Ruth esses grandes milagres e prodígios. Tudo acontece num ambiente simples. Mas nesse ambiente, exatamente, Deus está presente, se faz presente continuamente. De que maneira? E aí ele infunde coragem, ele reaviva as esperanças, ele abre os corações à lealdade e abre os corações à misericórdia. E o livro, claro, mostra isso, né? Então, de que modo se manifesta essa assistência de Deus? Ora, se manifesta assim, Deus visitando o seu povo, dando-lhe pão. Assim exclama Noemi, lá no capítulo 1, versículo 6. Deus soube que Deus tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Por isso ela sai de Moabe e volta para Belém. Deus manifesta a sua misericórdia, dando a Ruth a graça de conceber, né, de gerar um filho, com Boaz, que é Obed. Está no capítulo 4, versículo 13. Concede a sua misericórdia sobre a viúva, no caso aqui Noemi e Ruth, né? E sobre o estrangeiro, Ruth. Então, elas que são figuras, né, clássicas, juntamente com os órfãos, os pobres são, classicamente, a viúva, o estrangeiro e o órfão. Então, os protótipos clássicos bíblicos do modelo de pobre e do indefeso, que buscam a proteção em Deus. E em Deus somente, às vezes, podem achá-la. Isso está descrito no capítulo 10 do livro do Deuteronômio. Então, não é estranho, nesse sentido, que o tema da bênção
a bênção, né, que aqui no caso é um apelo feito a Deus, de cuja bondade, fidelidade, potência, né, vem ajuda, proteção e fecundidade. Essas 3 palavras que eu usei, bondade, fidelidade, potência, são traduções da palavra Hesed. Então, a bênção, não é, de algum modo, é um apelo feito a Deus, que, exatamente por sua bondade, fidelidade e potência, ajuda, protege e dá fecundidade. Então, o tema da bênção é muito frequente no livro de Ruth. E aí, vamos citar aqui as passagens, né? Noemi, por exemplo, bendiz ou abençoa as suas noras, Ruth e Orfa, lá no versículo 8. Depois, Boaz abençoa Ruth, bendiz Ruth. Isso está no capítulo 2, versículo 12, e também no capítulo 3, versículo 10. Depois, Noemi bendiz Boaz, está no capítulo 2, versículo 19 a 20. Depois, o povo bendiz Boaz e Ruth, está no capítulo 4, versículos 11 a 12. As mulheres bendizem Noemi, né, a louvam de algum modo, capítulo 4, versículos 14 a 15. Então, essas bênçãos são expressões do modo como se espera que Deus faça valer o seu querer em relação às pessoas implicadas em uma história profundamente humana. Então, a bênção de Deus, eu gosto sempre de dizer isso, né? A bênção de Deus é uma graça que Ele nos dá, né, para uma situação muito particular. Então, para que Ele exerça, né, sobre aquela pessoa, sobre quem recai a bênção, a sua graça. Assim, é muito comum, Padre Guto, quando a gente escolhe uma equipe, um grupo para fazer alguma missão particular, né, escolhe um casal ou alguém para coordenar um trabalho, é muito comum que a gente envie, né, com uma bênção essa pessoa. Então, esse envio, essa bênção de envio, exatamente, é um desejo, né, que Deus faça valer a sua graça sobre aquela pessoa naquela sua missão específica. A gente vai enviar uma equipe de começar um festejo, o Círio de Nazaré, Padre Flávio, a gente dá a bênção às equipes, né? Exatamente. É isso. Então quer dizer que Hesed também significa bênção. Está ligado, exatamente. Na verdade, assim, o Hesed, a bênção é a confiança exatamente no Hesed de Deus, é a consequência, né? Então, o que é Hesed? A bondade, a fidelidade, a força, a potência de Deus. Então, exatamente por Deus ser isso, então entra o tema da bênção. Então, se pede a bênção, que se torna um apelo para que Deus exerça a sua Hesed. É nesse sentido. Então, para a gente concluir, pelo fato desta providência de Deus se mostrar universal, porque a gente está aqui, Deus mostrando sua providência lá no estrangeiro, lá em Moabe, que era um povo considerado, entre aspas, inimigo de Israel. Então, alguns autores consideram que a tese teológica principal do livro seja a universalidade da salvação. Então, o Senhor se agrada do louvor daqueles que buscam nele refúgio. Essa é uma expressão de Boaz para Ruth, viu? Dizer, o Senhor se agrada do louvor daqueles que buscam nele refúgio. E aí, sejam estes hebreus ou estrangeiros. Se buscam em Deus refúgio, então o Senhor se agrada. Então, uma vez rejeitado o politeísmo, porque a religião moabita é politeísta, né? A lei de Canaã. E Ruth, então, vai rejeitar o politeísmo e abraçar a religião já vista. Assim ela se torna não apenas membro com pleno direito do povo eleito, mas ela se torna também aí um anel da descendência davídica, né? Um laço, incluída entre os antepassados de Jesus. E aí, quando a gente for tratar do Evangelho de Mateus capítulo 1, que começa exatamente com a origem de Jesus, o livro da origem de Jesus, a genealogia, e ali enumera 5 mulheres, 4 do Antigo Testamento, e todas 4 são estrangeiras, e uma do Novo Testamento, que é Maria. Esse espírito, então, universalista aproxima o livro de Ruth ao tema evidenciado já em outros livros do Antigo Testamento, como o profeta Jonas. É um livro também curto e vai mostrar a missão de Jonas não em Israel, mas na Síria, aos ninivitas, com a qual, claro, Jonas não vai concordar. Mas ele terá que fazer porque é um profeta de Deus. E, claro, esse tema antecipa, obviamente, a mensagem da salvação universal em Cristo. Que, claro, já aí no Novo Testamento isso vai se tornar muito, muito latente, né? Cristo veio para todos. Ide e anunciai o Evangelho a todas as criaturas. Ou então, ide e fazei todas as nações meus discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a salvação universal em Cristo.
tema muito frequente aí das cartas de Paulo. Para concluir então, Padre Guto, Ruth torna-se na narração cristã, quer dizer, na primeira narrativa cristã, ali nos primeiros séculos, nos padres da igreja, aí a gente pode citar Orígenes, Santo Ambrósio, depois Crisóstomo, São Jerônimo, Teodoreto. Ela se torna uma espécie, o livro, viu? Se torna uma espécie de tipo, né, de modelo, de antecipação da igreja ou da esposa de Cristo que vem de longe. Eles usam uma expressão latim, Ecclesia ex gentibus. Eclésia quer dizer igreja, né? Ex quer dizer dia, a partir de, gentibus quer dizer dos gentios. Então a igreja que vem das nações, que vem de fora, não dos judeus. Então Ruth é uma antecipação já desta igreja que nasce não do judaísmo, mas que nasce de outros povos, como dos brasileiros, por exemplo. E é isso. Maravilha, Padre Flávio. A mensagem teológica do livro de Ruth, pequeno, mas muito profundo e muito grande quanto à sua teologia. Eu fiquei pensando aqui muitas coisas que você falou, todas elas, e uma delas, quando você disse assim, que o livro de Ruth, ele não tem assim, grandes milagres, portentos, como Êxodo, Josué e outros livros, Macabeus, etc. Mas é a fé em Deus no dia a dia, no cotidiano, viver a providência de Deus. Então esse livro ele é muito edificante e para muitas pessoas que às vezes querem e esperam de Deus sempre uma intervenção miraculosa. E esse livro ensina a gente no dia a dia, na nossa espiritualidade do dia a dia, a perceber as maravilhas de Deus na sua providência silenciosa, mas concreta da nossa vida, correto, Padre? Exatamente, não, perfeito. E eu digo mais, né, que normalmente esse é o modo de agir de Deus. A gente, você falando aí, me veio em mente aquela expectativa, né, de Elias, que depois da sua crise, a gente meditou sobre isso, ele foi para a montanha de Deus, e aí para encontrar Deus. E aí veio o terremoto, não estava. Veio o vento impetuoso, não estava. Veio o fogo, não estava. De repente, brisa suave, e ali estava Deus. É exatamente, às vezes a procura nossa, né, por grandes intervenções, como você disse, da parte de Deus, e Deus se revela de uma maneira muito mais silenciosa, brisa suave. Essa é a experiência que o livro de Ruth nos traz. Se não é pela ausência, né, de grandes sinais, que não tenham sinais, exatamente sinais verdadeiros e bem eficazes na vida da gente no dia a dia. É isso mesmo. E olha, Padre Flávio, que o senhor e eu somos, de certo modo, privilegiados, porque nós exercemos o ministério pastoral em santuários. Sim. E nós estamos acostumados a ouvir histórias de pessoas que alcançam graças excepcionais, testemunhos edificantes de curas, de conquistas, de vitórias, de conversões, etc. E que são valiosos, são sinais de Deus, mas também o dia a dia da vida espiritual, o dia a dia de ter Deus como a sua companhia diária, né? Seu alimento diário. Isso também é muito forte. Muito bem, meu irmão. Então. Nós vamos para o intervalo, mas aí você vai anunciar o que nós vamos tratar no próximo bloco? Vamos lá. Depois do intervalo, a gente vai falar de outra senhora na Bíblia. É o livro de Esté. E aí vamos falar das questões mais formais, porque esse livro é preciso fazer uma boa introdução sobre o aspecto mesmo literário, para depois a gente falar da parte mais, né, contenutística e teológica. O senhor falou assim de uma outra senhora, e eu lembrei de algo que eu pensei quando você estava falando de Noemi, a sogra de Ruth. Sim. Poderíamos dizer que Noemi é um exemplo de sogra. Exatamente, é isso mesmo. Eu digo assim com uma certa anedota, certa brincadeira, porque a gente sabe o comentário geral sobre sogra e tal, mas olha a Bíblia apresentando uma sogra modelo, né? Exatamente. Isso é positiva. Exato. Sogras e noras. Modelo. Sogras e noras, perfeito. Pois, Padre Flávio, vamos para o intervalo, a gente volta já já. Eu lembro o ouvinte que pode participar, tirar dúvida, mandar mensagem para o WhatsApp Educadora, 987-57-2140, 987-57-2140, sempre mensagem de texto. O Bíblia no Rádio volta já já, aqui na Educadora, é da Igreja, é do Maranhão. A Rádio Educadora está apresentando Bíblia no Rádio, com o Padre Flávio Collins. De volta com o Bíblia no Rádio, aqui nas ondas da 560M, Rádio Educadora, emissora da Arquidiocese de São Luís, católica, trazendo até você o Bíblia no Rádio, seu estudo bíblico diário nas ondas da Rádio do Povo de Deus.
estudando a Sagrada Escritura, e você participa pelo nosso WhatsApp 987572140, 987572140. Você envia sua mensagem de texto com sua dúvida, pergunta, questão para o nosso estúdio, e o nosso sonoplasta José Carlos vai logo mais colocar a sua pergunta, sua mensagem no ar. Nós continuamos estudando a Sagrada Escritura com o precioso, valioso auxílio do Padre Flávio Collins, reitor do Santuário Mariano de Nossa Senhora de Nazaré, no Quatraque, professor de Bíblia na Faculdade Católica IESMA. Ele está nos falando de alguns livros históricos, livros que levam o nome de mulheres muito virtuosas na Sagrada Escritura, correto, Padre Flávio? Isso mesmo, exatamente. Lembro de uma pergunta que alguém mencionou, né, ou fez um comentário sobre as mulheres no Antigo Testamento, e para as quais não se dá muito valor, né? Quer dizer, não se dê valor, mas não tem muito respaldo, no sentido de destaque, né? Essa palavra é essa, que às vezes não se dá muito destaque. Eu até lembro da observação que não é que a Bíblia não dê destaque, a Bíblia dá, na verdade, e até bastante destaque numa sociedade, uma cultura que era bastante marcada, né, também pelo machismo. E às vezes nós é que não sabemos ler, né? E nós é que às vezes deixamos de lado, nós não valorizamos, talvez por não conhecermos bem, né, a história dessas virtuosas mulheres, muito virtuosas realmente. Verdade. Então nós estamos falando do último bloco que compõe os livros históricos. Repito, né, um bloco que não constitui uma unidade. Cada livro é uma história a si. Então, o livro de Ruth, que a gente concluiu, é o livro de Ruth, não tem nada a ver com Esther, no sentido, né, não há uma continuidade. Haverá certamente uma semelhança de temas, né, que o tema, por exemplo, da assistência de Deus, da providência de Deus, isso sim, que perpassa um pouco todos os livros, né, é um tema bem geral. Aí, então, Esther, depois a gente vai falar de Tobias e, finalmente, de Judite. Então, são 4 livros independentes, né, que trazem histórias edificantes, né, dos seus personagens, marcados aí pela presença contínua de Deus. Muito bem, vamos falar do livro de Esther. O livro de Esther é um livro particular, porque ele é um dos livros, inclusive, Padre Guto, chamado de Megilot. Megilot são os rolos lidos nas grandes livros, né? Quer dizer, eu falo de rolo, estou falando de livro. O rolo é diferente, ou é rolo ou é livro. Mas o rolo, antigamente, antes do livro, né, os judeus tinham rolos. O que nós chamamos de livros, o conteúdo desses livros estavam escritos em rolos. E aí, então, Megilot eram os rolos lidos nas grandes festas judaicas. Livro de Ruth, livro de Esther, livro do Cântico dos Cânticos e o Eclesiastes. Eram os livros ali, né? Os 4 livros, Megilot, lidos nas grandes festas. E o livro de Esther é chamado de a Megilá, quer dizer, o rolo dos rolos. Não sei se o acento está certo aí no rolo, mas tudo bem. Fica feio de qualquer modo, né? Seria dizer, o rolo por excelência. Ele é um livro lido numa festa judaica chamada a Festa dos Purim. Purim, que quer dizer Festa da Purificação, que é uma espécie, na verdade, de carnaval, viu? Lá na sociedade judaica. Essa festa é celebrada nos meses aí de fevereiro e março, mais ou menos, entre os dias 14 e 15 do mês de Adar, né, do que no calendário judaico, corresponde aí aos nosso fevereiro e março. Só uma curiosidade, Padre Guto. 2 personagens desse livro, um é Mardoqueu, que tem um nome grego, viu? Mardoqueu. Lembra muito com... Tem a ver, né, com Macabeus, né? Mardoqueu. É um nome grego, mas atribuído, na verdade, Mardoqueu vem de Marduk. Marduk, que é o deus principal ali do politeísmo babilônico. Marduk, o chefe dos deuses. Então, Mardoqueu parece que vem dali, né? Um pouco do babilônico. De qualquer modo, é um nome grego. Mardoqueu. E o outro é Amã. O outro grande personagem, Amã, lança a sorte sobre Israel. Falando um pouco do livro, né? Só como curiosidade. Lança a sorte sobre Israel. A sorte quer dizer a destruição, né? É isso, inclusive, que justifica, né, a escrita desse livro. A sorte foi lançada. Para Amã, a sorte significa destruir, é o propósito dele, destruir os israelitas. E Mardoqueu vai se levantar aí como um grande opositor de Amã. Então, nesse dia,
o livro termina assim, né? Mardoqueu quer destruir os israelitas, Mardoqueu não, Amã quer destruir os israelitas, no final Amã é enforcado, quer dizer, ele é que é destruído, então a sorte se inverteu, no caso o azar, né? E nessa festa dos purins, se podia beber tanto vinho, vejam só, se compreenda no texto bíblico, né? Se podia beber tanto vinho, até não saber distinguir se Amã tinha razão ou se Mardoqueu tinha razão. Quer dizer, se podia trocar um pelo outro, isso era permitido. Não saber distinguir quem era Mardoqueu e quem era Amã. Curioso, né? Padre Guto? Alô? Alô, caiu a ligação? Não, para mim não. Eu só fiquei sem Ficou feedback. mudo por um instante. Sim. Pronto, eu fico bastante curioso. Eu falava da festa, né, que nessa festa dos purins, né, celebrada ali, uma espécie de carnaval mesmo, viu, dos judeus, se pode beber tanto vinho, né, que se podia não, se pode ainda hoje, se pode beber tanto vinho, até o ponto de não saber distinguir quem é Mardoqueu e quem é Amã. Confusão. Pode trocar os olhos, como a gente diz, né, trocar as pernas, etc. Pois bem, mas, independentemente disso, o livro de Esther, ele traz algumas dificuldades do ponto de vista textual, porque ele é um livro escrito em hebraico, ou aramaico, né, depende aí, alguns vão dizer aramaico mesmo, e depois ele foi traduzido para a língua grega. E quando ele foi traduzido para a língua grega, ele teve alguns acréscimos, e de modo que na Bíblia Católica ele está presente, né, com o texto hebraico, né, o mais antigo, mas também ali com os acréscimos que foram feitos pela tradução grega. Isso está presente na versão grega dos 70. E aí tem mais ainda, tem a versão latina, chamada de Vetus Latina, ou está presente na Nova Vulgata, e que traz ainda textos que não estão no texto hebraico, né? Então, por exemplo, a tradução da CNBB traz um texto ainda maior do que o texto presente na Bíblia de Jerusalém, para dar um exemplo, né? São acréscimos próprios da Nova Vulgata. E a Bíblia da CNBB faz uma pequena introdução ao livro de Esther, onde explica mais ou menos isso, viu, Padre Guto? A Bíblia que você tem na mão. Quer dizer que os dois acréscimos, na tradução depois da tradução. Padre Guto, não lhe ouvi. Tá. Diga assim, quer dizer que houve dois acréscimos. Na tradução do hebraico para o grego, houve um acréscimo, do grego para o latim, outro acréscimo. Na verdade, do latim, quer dizer, não é exatamente um acréscimo, quer dizer, um acréscimo em relação à Bíblia grega, né? Mas se trata, talvez, de uma versão anterior, que aí realmente existem várias teorias sobre o livro de Esther. O certo é que, de fato, a gente tem na Nova Vulgata um texto maior. Agora, não que ele tenha acrescentado, na verdade, é porque encontrou, diria, um texto hebraico diferente que traz aquele, né, o que nós chamamos hoje de acréscimo. Só tem uma pequena variação, mas não é nada que, obviamente, contradiga, né, ou mude aí o sentido. Pelo contrário, vem contribuir com o sentido religioso do livro. Esses acréscimos, para falar dele, depois a gente vai apontar, esse é o nosso trabalho mais ou menos hoje e amanhã, apontar especificamente quais são os textos que nós dizemos que são acréscimos, né, que estão presentes aí na Bíblia. A finalidade deles, antes de dizer quais são, é que nesses acréscimos, que são próprios da tradução grega, nós temos a parte religiosa do livro. Se a gente tira realmente, digo, essas adições, né, que vêm da tradução grega, a gente tem um livro bíblico não religioso. Quer dizer, basicamente não se fala em Deus nesse livro. Mas a parte grega, quer dizer, os acréscimos, aí a gente tem realmente uma tônica muito teológica, né? Torna o livro bastante religioso. Isso, alguns justificam assim, né? Que, na verdade, o livro escrito originalmente em aramaico, ele já continha também essas partes religiosas. E essas partes religiosas, elas foram tiradas, ou, quer dizer, se fez uma espécie de síntese do livro, né? Ou uma versão do livro sem a parte religiosa,
para evitar que, exatamente na festa dos purins, né, porque é aquela onde tem bastante vinho, que o livro fosse profanado. Porque, partindo daquele princípio, né, que a pessoa podia beber tanto vinho, até não saber distinguir entre Mardoqueu e Amã, então o risco era profanar um livro sagrado, porque ele era lido nessa festa, exatamente. Então alguns trazem essa teoria, de que, na verdade, o livro, como a gente tem hoje na nossa Bíblia católica, né, o livro, tal e qual está aqui, ele já tinha sido escrito originalmente em aramaico, mas aí ele foi, tinha uma espécie, uma versão alternativa para ser lida exatamente nas festas. Alguns pensavam assim, mas de qualquer modo fica uma questão aberta, né? Parece mesmo que originalmente o livro ele foi escrito, ele foi transmitido com uma versão mais curta e depois, quando traduzido para a língua grega, o livro sofreu realmente essas adições. Agora, para a Igreja Católica, o livro inteiro é sagrado, com as adições, então não faz distinção, né? Ah, não, só é sagrado a parte hebraica, a parte grega não é sagrada. Isso não existe. Na Bíblia Católica, no cânon católico, o livro de Esther, né, todo ele é canônico, tanto a parte escrita em hebraico, quanto as adições que são próprias da tradução grega dos 70. Isso é importante, viu? Já para o mundo protestante, o cânon protestante, as adições não estão presentes. Então as adições não são consideradas sagradas. Aí a gente precisa acrescentar, né, que além daqueles 7 livros, que na Igreja Católica são chamados de deuterocanônicos, que são os 2 de Macabeus, o da Sabedoria, o do Eclesiástico, o de Judite, o de Tobias e de Baruque. Então, além desses 7 livros, a gente tem acréscimos, né, no livro de Esther, na nossa Bíblia Católica, que não estão presentes na Bíblia Protestante, porque também não estão presentes na Bíblia Judaica. E a gente vai encontrar isso ainda no livro de Daniel. O livro de Daniel, na Bíblia Católica, tem 14 capítulos. Na Bíblia Hebraica ele tem 12. Na Bíblia Protestante também ele só tem 12. Quer dizer, ali tem 2 capítulos que foram acrescentados exatamente quando o livro sofreu essa tradução. Então essa é a primeira coisa, Padre Guto, para a gente introduzir a questão do livro de Esther. A gente vai às perguntas ou eu avanço? De fato, o tempo passou rápido, né? Vamos consultar o José Carlos para ver se temos questões. José Carlos, bem-vindo. Nos diga aí, temos questões, participação do ouvinte? Temos aqui uma mensagem da Maria do Carmo. Então vamos lá. Bom dia a todas e todos deste programa. Tão bonita a empatia de Ruth com a Noemi. Pode falar algo, Padre Flávio, que Ruth teria dado inspiração a Salomão a escrever sobre a mulher virtuosa, Ruth, mulher forte? Padre Flávio? Oi, estou ouvindo. Eu acho que essa pergunta ela já fez, né? E aí eu disse que a gente vai deixar para falar da mulher virtuosa de Provérbios, só quando a gente falar do livro dos Provérbios. Até porque ela disse que foi Salomão que escreveu, né? A gente vai perguntar, foi Salomão realmente que escreveu lá aquele capítulo dos Provérbios? Então são questões que a gente precisa afrontar mesmo ao falar do livro dos Provérbios. Mas certamente, a gente pode antecipar que quem escreveu o livro dos Provérbios se inspira concretamente nesse modelo, né, na vida exemplar, modelar de algumas mulheres no Antigo Testamento, como certamente Ruth, Judite, Esther, como a gente vai ver, outras mulheres, né, presentes ali no livro do Êxodo, as mulheres do livro do Gênesis, tem muitos exemplos que a gente conhece, né? E o autor certamente conhecia muito mais outros que o inspiraram, exemplos que o inspiraram a escrever assim. Verdade. Eu não sei se eu estou me antecipando, Padre Flávio, mas eu lembro que o senhor falou em programas anteriores que, por exemplo, Davi é o autor por excelência dos Salmos. Salomão é o autor por excelência da sabedoria. Seria nesse sentido também que ele seria o autor, ou tido como autor dos Provérbios? É isso mesmo, exatamente. Não, é isso mesmo. Sem entrar em detalhes, claro. Sem entrar em detalhes. E isso brota, acho que nós até mencionamos de algum modo, que isso brota, quer dizer, por que Salomão é o autor? Realmente ele tem essa fama, né, de ser o rei mais sábio de todo o Oriente ali, tanto que a rainha de Sabá veio de longe, né, para verificar a sua riqueza e a sua sabedoria. Agora, apesar de toda essa tradição,
a Bíblia realmente não apresenta de que modo Salomão, né, tinha exercido a sua sabedoria. Parece que o único texto-chave mesmo é aquela que Deus, né, quando ele foi consagrar o templo, no sonho de Gabaon, pergunta: pede-me o que quiseres e eu te darei. Aí Salomão podia pedir riquezas, ouro, a morte dos inimigos, isso, aquilo, outro, mas não, ele só pediu um coração sábio e inteligente para poder governar o povo, um povo tão grande, como ele dizia, e poder discernir entre o bem e o mal. Talvez por isso Salomão se torna aí o autor ideal, né, da sabedoria. Por isso, ainda que ele não tenha escrito muita coisa, né, sobre, por exemplo, Eclesiastes é atribuído a ele, Cântico dos Cânticos também é atribuído a Salomão, os provérbios, muitos são chamados provérbios de Salomão, o livro da sabedoria é atribuído a Salomão. Então, ainda que ele não tenha escrito praticamente nenhum desses textos, mas ele permanece aí o autor ideal dos livros sapienciais, por ele ser considerado o rei sábio, o sábio por excelência. É isso mesmo. Padre Guto? José Carlos, sim, Padre Sócio. José Carlos, temos mais alguma participação? No momento não, Padre. Muito bem. Padre Flávio, a gente tem esses minutos finais, o senhor pode fazer um arremate aí já para o próximo programa. Exatamente, uma espécie de introdução para o próximo, né? Então, eu queria que o ouvinte, se pudesse folhear o livro de Esther, ele vai notar algumas curiosidades, dependendo da Bíblia que ele tiver, né? Então, se o ouvinte tiver a Bíblia Ave Maria, ele vai olhar que a Bíblia Ave Maria, no livro de Esther, o livro tem 16 capítulos. E se o ouvinte tiver a Bíblia Pastoral, CNBB, Jerusalém, ou qualquer outra Bíblia do Peregrino, a Bíblia vai ter 10 capítulos. Tem uma diferença aí, né, de 6 capítulos. Da edição Ave Maria e para as outras edições, sempre católicas. Mas, apesar da diferença de capítulos, é o mesmo texto, viu? A diferença vai ser a ordem desse texto, porque as outras Bíblias, as outras edições, CNBB, Pastoral Jerusalém, deixam o texto que foi acrescentado no lugar mesmo onde foi acrescentado na versão grega. A Ave Maria, a diferença é porque, como ela segue de perto a Vulgata de São Jerônimo, São Jerônimo pegou todos os acréscimos e colocou no final. Então colocou ali o capítulo 11, capítulo 12, 13, 14, 15 e 16. Então ele reuniu todo o material acrescentado e fez, né, ali aqueles capítulos à parte. As outras edições não, inseriram o texto dentro do próprio texto. Aí, quer dizer, diria mais lógico, né, como fazem as novas edições, mas traz uma dificuldade, que é como distinguir um texto de outro. Como distinguir se o que a gente está vendo é o acréscimo grego ou é o original hebraico. Então, cada Bíblia vai seguir aí um padrão um pouquinho, né, Padre Guto? Isso aqui constitui a dificuldade. Essa é uma das vantagens, digamos assim, de você ter mais de uma versão da Bíblia católica, né? Sim. E você pode fazer essas comparações de tradução, de disponibilização do texto, né? E certamente tem uma Ave Maria, tem uma Jerusalém, entre outras, e pode fazer essas comparações. Exatamente. Aí, olhando uma e outra, você vai ajudando a compreender o todo, né? Mas a Jerusalém, por exemplo, traz o capítulo 1 e logo depois capítulo 1. Então, de 2 capítulo 1 tem. E assim vai, né? Já começa assim. Então, como distinguir um texto de outro? Aí o ouvinte vai olhar na sua Bíblia e a Jerusalém, por exemplo, todos os acréscimos, a pastoral também faz isso, todos os acréscimos gregos estão numa fonte diferente, numa fonte diferente, mas o formato dela está em itálico, né? Itálico é um pouquinho deitado para a direita, a letra está um pouquinho inclinada para a direita, nós chamamos isso de itálico. E o texto hebraico está na fonte normal, né? Está retinha a letra. E há também, Padre Guto, para esse livro, um modo de subdividir os versículos. E por isso que o livro de Esther é particular, né? Normalmente a gente já aprendeu isso, que a citação bíblica se faz capítulo, não é o primeiro número, vírgula, e aí os versículos. Mas no livro de Esther a gente tem um tipo de citação diferente, a gente tem um tipo de citação por letra. Então, isso a gente vai explicar amanhã, né, com calma, logo no primeiro momento, sobre por que essa citação por letra tem tudo a ver, né, com o texto que foi aí acrescentado. Então o trabalho é esse, de folhear e tentar edificar na Bíblia, no livro de Esther, quais são os acréscimos
propriamente grego. Olhando com atenção, já dá para distinguir, inclusive, as letras ali que são repetidas ali dentro de um versículo. O senhor já deu aí valiosas dicas para essa distinção. Exato. Padre Flávio, então, muito obrigado, sua bênção. Então, que o Senhor nos abençoe nesse dia, abençoe, então, como Ele abençoou a vida de Ruth e os personagens ali envolvidos naquele livro. Nos abençoe no dia a dia, né, para que a gente possa viver cada dia aquilo que é reservado para nós. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço, Padre Flávio. Um abraço. É o Padre Flávio Collins. Você, ouvinte, obrigado pela companhia. A Bíblia no Rádio fica por aqui. Voltamos no próximo programa. Aqui na Educadora, é da Igreja, é do Maranhão. Tchau, tchau. A Rádio Educadora do Maranhão apresentou Bíblia no Rádio, com Padre Flávio Collins.